A Rússia desenvolveu um método na Ucrânia e parece que repetiu ele em Kursk. Nós tivemos essa semana, por exemplo, temos no sul, vamos embora, tá? O que aconteceu? Vamos primeiro explicar, depois a gente entra com os nomes para fazer alguma coisa. O processo de Kursk seguiu o mesmo processo da Ucrânia, escala menor. A Rússia, ao invés de partir para uma grande contraofensiva, deslocando tropas treinadas e quentes, e o pessoal do rodízio, preferiu deixar as tropas ucranianas e mercenárias entrarem, fazer um semicírculo para que elas continuem sendo abastecidas. Se elas pararem de ser abastecidas, acaba a esperança. E nesse meio tempo, de uma forma extremamente pragmática, a Rússia faz a Ucrânia e a OTAN sangrarem em duas frentes. Quem defende isso não sou só eu não, tá? Tem adido militar inglês de alta patente nesse pensamento igual ao meu. A Rússia simplesmente fez isso. A Rússia fez a Ucrânia e a OTAN sangrar em duas frentes. No sul, onde as forças ucranianas deveriam estar concentradas, defendendo o maior entroncamento de todo o país, onde cruzam rodovias, ferrovias, essas forças foram deslocadas para tentar uma jogada que não pode passar pela cabeça de qualquer analista militar que tivesse sucesso. E o que está sobrando para a Ucrânia hoje é atacar instalações civis e, quando puder, enterrar soldados às centenas. Como falo há meses e volto a repetir, pragmaticamente a guerra é o melhor negócio que a Rússia fez para sair do impasse, do cerco sufocante que a OTAN promovia ao seu território. Praticamente desde que Putin assumiu o poder, essa guerra era mais do que previsível. Anteriormente tentaram anabolizar a Chechênia, que virou grande parceira, Kadyrov está aí para dizer, e a Geórgia. Isso houve em 2008, se não me engano. Essa guerra que está acontecendo hoje era inexorável. Ou ela acontecia ou a Rússia capitulava. Muitos dizem que a guerra está atrasada, mas ninguém leva em consideração que a Rússia estava num quadro de desenvolvimento de armas que eram necessárias, porque ele sabia que os outros viriam atrás. Então, todo mundo fala que a Rússia deveria ter feito a guerra em 2014. A Rússia, em 2014, não estava preparada. Em 2022, estava. A guerra atrasa por causa da pandemia, porque, do outro lado, a Ucrânia continua fazendo o seu movimento, que é o movimento sempre a oeste da OTAN, fazendo o que sempre fez. E, ao lado de um exército que foi se ajustando com o desenrolar da batalha, assim como a engenharia de campo, que deu respostas incríveis. A maioria das game changer do Ocidente, que foram colocadas lá, não conseguiram manter o desempenho inicial por mais de uma semana, ou duas. O sistema HIMARS, por exemplo, caiu de uma eficiência de 85% para 25% em uma semana, e hoje tem uma efetividade menor do que 8%. Em 60 dias, eles transformaram o HIMARS de uma super-arma num estande de tiro ao alvo. Agora, tem uma coisa que você tem que falar, repetir, para os desonestos de plantão. Em nenhum momento, Putin ou a Federação Russa, ou qualquer alto membro militar do país envolvido, direta ou indiretamente, com o conflito, veio a público dizer que a operação duraria 1 dia, 2 dias ou 10 anos. Quem fez essa narrativa foi o Ocidente, que, na incapacidade de fazer com que a Ucrânia resistisse ao ponto que eles desejavam, partiram para todo tipo de notícia fake. E nós fomos alvo de centenas deles, né? Garotos com drones escolares, velhos com espingarda, soldados maltrapilhos e morrendo de fome russo e sem munição, lutando com paz, a munição que acabou, os chips das lavadeiras dos micro-ondas, a doença terminal do Putin e outra tanta que dá para fazer só um livro disso. Enquanto a frente de batalha se tornava sangrenta, a Rússia sorrateiramente, pela diplomacia, fez um ataque com Lavrov, num jogo bem sincronizado com a China. Promoveu conquistas históricas, principalmente tais como o improvável fim do petrodólar,
que ninguém pensava nisso. O domínio da OPEP, que estrangulou os Estados Unidos. A França foi expulsa praticamente do Sahel africano, perde sua influência no lugar. A convulsão sem fim que está dentro dos Estados Unidos e na Inglaterra, muito pior ainda. A crise alemã e a Europa se dividindo, onde hoje, sem dúvida, a maior parte do povo, pé no chão, apoia de maneira incondicional Putin e tem inveja do seu nacionalismo. Ninguém tem inveja de Ancaquistão. A Rússia é um país gigante com uma população relativamente pequena e hoje se encontra economicamente enxuta, com a dívida pública que não chega a 15% do PIB, lutando contra gigantes endividados como os Estados Unidos, que deve 10 vezes mais do que isso, 150% do PIB, e sua dívida só faz aumentar. A dívida, assim como em todos os países do Ocidente, parece que o neoliberalismo entrou na UTI e a Rússia aproveitou para pisar no tubo de oxigênio. Não foram só vitórias, também houve reveses, houve situações delicadas. Porém, desde que a guerra começou, a Rússia passou do 8º para o 4º posto de nação mais rica do mundo, passando inclusive a Alemanha na Europa. Quem falou isso foi o Banco Mundial, não fui eu. E tudo isso é baseado no PIB, Produto Interno Bruto, pela paridade do poder de compra, que é o valor do PIB, que tem que ser levado em consideração. O PIB nominal tem pouco significado no poder de um país. Essa vitória da Rússia é uma vitória que está em estado contínuo, pode me cobrar quando você quiser, e vai continuar. Essa é a nova ordem, não tem jeito, não tem como sair disso, não tem como fugir disso, é uma nova realidade. Roma está morta. Os últimos anos de Roma foram exatamente assim. Pode até haver truculência, pode até haver violência, mas o mundo mudou e não vai voltar atrás que você é bonitinho, não vai. Ah. Acostume-se com a ideia, aprenda russo, aprenda chinês, ensine línguas de verdade para o seu filho e prepare-se para um novo cenário. Inclusive, prepare-se para ter um carro chinês na porta de sua casa. Lá em Prokhovsk, só para dar um cenário de guerra, a rendição mais rápida de toda a guerra aconteceu em Novogorodovka. Em 48 horas, a cidade caiu. Grodka é a próxima vítima. Ainda tem na lista Memik, Ukrainsk e Kalivka. São todas cidades pequenas, algumas nem tanto. Na região de Kursk, alguns vilarejos que estavam na mão da Ucrânia caíram já na mão das forças russas, como Nizhaya e Klimanoia. O apoio aéreo destruiu todo o avanço que eles faziam em cima de Komarovka, Korenevo e mais duas vilas que não recordei de pegar o nome. E Kursk, assim, seguiu o mesmo esquema. Ainda temos a liberação de Sinkova, na direção de Kupiansk, depois de meses de combate a oeste da rodovia Oksanopetrakolovsk. Porra, é foda, né? Agora a Rússia está à porta da cidade mais importante de Kharkiv, que é Kupiansk. Está a menos de 10 quilômetros e ao alcance de toda a artilharia. Ainda tem Stomakovka, em Lugansk, na parte ocidental, que também foi retomada. Só nesse dia 30, contabilizaram mais de 600 baixas permanentes. Chasivyar também está caindo em mãos russas. Essa cidade tem a grande vantagem estratégica de estar num altiplano, uma vantagem muito grande num país de planícies. A queda total está prevista para os próximos dias. Toda a frente de batalha ucraniana do Donbass está em recuo. Todas elas, sem exceção, estão recuando, algumas coordenadamente e outras nem tanto. Uma verdadeira fuga das baratas coletiva. Tem tomado a frente de batalha e a moral tem baixado. O comando se encontra confuso e a falta de apoio aéreo dá uma condição de instabilidade muito grande para as tropas terrestres. Parece que depois de quase 3 anos assassinando o povo ucraniano, a OTAN apresenta sinais inequívocos de perda de fôlego. É isso tudo que você tinha que saber, eu estou aqui para isso, para te informar com qualidade, com honestidade. Esse é o que eu me dedico a fazer aqui para vocês. O Zelensky demitiu o comandante da Força Aérea Ucraniana porque eu falei que podem ter sido destruídos até 8 aviões. Eles teriam recebido 12. Eu falei que foram 8, que podem ter sido 8, por isso que você não está vendo eles. A BID já disse
eu vou fazer um programa só sobre a BYD qualquer hora dessa. A BYD já disse que quer a liderança do mercado brasileiro. Os seus carros, principalmente os híbridos, têm se mostrado sensacionais. O elétrico tem um problema muito grande ainda de apoio logístico.